Fechando aqui o estudo do artigo 5º da Constituição, naquele recorte dos incisos que nos propusemos a falar, sobre os quais nos propusemos a tratar, artigo 5º, incisos 1º até o 25. E agora vamos do 21 ao 25, que são os últimos 5 que estão faltando, para que a gente feche esse recorte que trata aí de pouco menos da metade de todos os incisos do artigo 5º, porque eu reputo que em constitucional, repito, em direito constitucional, esses são os mais relevantes. Bacana? Iniciamos, portanto, aqui essa dica com o inciso 21 do artigo 5º, que vai dizer que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, eu repito, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. A primeira dica é você atentar que este inciso 21, o examinador poderia lhe perguntar: trata-se, portanto, de substituição processual ou de representação processual? Bom, aqui, para você saber essa resposta, você tem que lembrar, primeiramente, que na substituição processual eu tenho uma chamada legitimidade extraordinária. Não é o caso do artigo 5º, inciso 21. Afinal de contas, na legitimidade extraordinária, que é a situação de substituição processual, a doutrina trata como sinônimos, o sujeito age em nome próprio, na defesa de direito ou interesse alheio. E justamente por isso, por estar agindo em nome próprio, ele não precisa de autorização. Então, você tem, por exemplo, aqui no mandado de segurança coletivo, súmula 629, do STF, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos seus associados não depende da autorização destes. É substituição processual, é legitimidade extraordinária, porque o legitimado age em nome próprio, ainda que na defesa de direito ou interesse alheio. Ele não precisa daquela anuência. Só que o artigo 5º, inciso 21, ele não traz substituição processual, ele traz representação processual. E a diferença é que na representação processual o sujeito age legitimado. Ele vai agir em nome alheio, na defesa de direito ou interesse alheio. E justamente por estar agindo em nome alheio, é que aqui se fará necessária a autorização. Haverá necessidade de autorização. Por quê? Porque a doutrina vai dizer que esse artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, ele consagra aquela ação coletiva geral, ou ainda chamada ação coletiva de rito ordinário. E para ela é necessária a autorização expressa e específica dos membros e para cada ação ajuizada. Então, é uma necessidade que, de fato, haja autorização expressa e específica e para cada ação ajuizada. Diferente é o caso do mandado de segurança coletivo. Como eu disse, eu saio da necessidade de autorização, entro no campo da desnecessidade de autorização, porque especificamente no caso do mandado de segurança coletivo, o Supremo Tribunal Federal, na súmula 629, disse que a impetração independerá, ou seja, não dependerá da autorização dos membros. Então, neste caso, você tem uma situação de substituição processual no mandado de segurança coletivo, enquanto que na regra da ação coletiva de rito ordinário ou ação coletiva geral do artigo 5º, inciso 21, você tem uma representação processual, não situação de substituição processual. Bacana? Lembrando que aqui nessa representação processual, que é uma ação coletiva de rito ordinário, o STF, no informativo 864, em sede de repercussão geral, afirmou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada nessa ação coletiva de rito ordinário do 5º 21, sobre a qual nós estamos falando, ajuizada por uma associação na defesa dos interesses ali dos seus membros ou associados, ela somente, por ser uma ação coletiva de rito ordinário, ela alcança os filiados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador ou que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada inicial do processo de conhecimento, ou seja, apenas aqueles que, estando ali na relação jurídica dos representados, juntada na inicial do processo de conhecimento, já eram, portanto, esses filiados residentes no âmbito da jurisdição, seja no momento anterior ou até a data da propositura da demanda. Bacana? Então existe esse recorte que naturalmente não existirá para o mandado de segurança coletivo, que é substituição processual, porque não depende de autorização, como eu mencionei. Assim como não haverá essa necessidade para o mandado de injunção coletivo, não podemos esquecer, a Lei 13.300 de 2016 trouxe o MI coletivo com os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo acrescidos da Defensoria Pública e do Ministério Público, mas o artigo 12, inciso 3º desta lei, vai dizer de maneira expressa que o mandado de injunção coletiva ele pode ser promovido pela associação sendo dispensada
sendo desnecessária qualquer autorização especial, ou seja, sendo desnecessária, sendo dispensada qualquer autorização especial. O mesmo se diga não só mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletiva, ação civil pública para direitos individuais homogêneos. Eu tenho também aqui uma hipótese de substituição processual. O Supremo Tribunal Federal também trouxe aqui, o STJ agora, melhor dizendo, Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, dizendo que no caso da ação civil pública para direitos individuais homogêneos, não é obrigatória a juntada de autorização individual, hipótese em que há substituição processual. Bacana? Professor, e em relação aos sindicatos, só para a gente fechar aqui esse inciso, que é o maior deste rol de 5 incisos. Bom, o STF já disse que sindicatos eles se assemelham ali à noção de entidades associativas. E por isso eles possuem uma ampla legitimidade extraordinária na defesa dos integrantes da categoria que representam. E aí, precisa ou não de autorização? Se eles possuem uma ampla representação, uma ampla legitimidade extraordinária, o Supremo vai dizer que não precisam sindicatos de autorização específica para propor demandas em nome da categoria que representam. Então, com a licença para que a gente possa trazer aqui o julgado, disse o Supremo, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Tema 823 da repercussão geral. Então você veja, ação coletiva de direito ordinária, com necessidade de autorização, ficou no inciso 21 do artigo 5º. Eu preciso de autorização expressa e específica para cada ação, mas essa regra ela não se aplica para mandado de segurança coletivo, para mandado de junção coletiva, para ação civil pública na defesa de direito individual homogêneo e para atuação de sindicato na defesa dos seus representados, ou seja, dos membros que compõem ali aquela categoria profissional, sejam interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Bacana? O inciso 22, tranquilo, é garantido o direito de propriedade, sem nenhuma dificuldade. Lembrando que a propriedade passa por uma evolução nas dimensões dos direitos fundamentais. Nos direitos de primeira dimensão, uma liberdade plena e, portanto, uma propriedade muito ampla. Na segunda dimensão, direitos sociais, você tem o Estado social de direito, não mais o Estado liberal. A propriedade passa a ter de cumprir a sua função social. E ainda na terceira dimensão, com direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a propriedade agora precisa, além de cumprir função social, precisa cumprir a sua função socioambiental. E na quarta dimensão, se a gente pensar aqui em direitos de biotecnologia, eu já tenho propriedade genética. Veja como o mesmo direito ele caminha na régua da evolução dos direitos fundamentais e passa por novas leituras e novas roupagens. É o inciso 23 que vai falar da segunda dimensão que eu mencionei no Estado Social de Direito, porque se o inciso 22 garantiu o direito de propriedade, o inciso 23 ele vai dizer que a propriedade atenderá à sua função social. E por fim, temos aqui incisos 24 e 25. 24, consagrando o Instituto da Desapropriação, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. E no inciso 25, para fechar, requisição. Requisição é sinônimo de ordem, que pode ser não só de bens, como também de serviços, em caso de iminente perigo público, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior apenas se houver dano. Temas que são mais estudados lá no âmbito do direito administrativo. Bacana? Fechamos aqui mais uma dica para que você tenha uma noção e com isso a gente encerra o artigo 5º no recorte que nos propusemos a fazer dos 25 primeiros incisos. Lembrando que recentemente foi inserido um inciso a mais nessa lista, que é até o 78, agora vai até o 79º, com a proteção dos dados pessoais, reconhecida expressamente como direito individual no artigo 5º da Constituição. Bacana? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!